Gente, sabe por que que eu acho que é muito importante para um médico oferecer para as pacientes fazer esse tipo de procedimento, tatuagem de areola no consultório? Por vários motivos. A gente tem médicos que estão acostumados a lidar com reconstrução de mama. E nesse caso, é óbvio que uma pessoa que trabalha com reconstrução de mama quer entregar o trabalho completo. Inclusive, eu já ouvi isso de paciente e de colegas que me encaminham. A gente vai lá, faz 2, 3 cirurgias, tem a maior dificuldade para deixar as mamas com uma boa simetria, e daí você vem, faz areola e parece que o seu trabalho sobressai muito mais do que todo aquele insidioso da reconstrução de mama. Então, se o médico opta por fazer a pigmentação da areola, fazer essa reconstrução por ele, dentro do consultório dele, ele tem o benefício de oferecer o tratamento completo, que é óbvio, mas também de você ir norteando o momento certo de fazer a pigmentação e de você dar uma segurança para a paciente de que a reconstrução como um todo será realizada no mesmo local, né? Agora, médicos que não têm essa vivência tão grande na reconstrução, que de vez em quando faz uma reconstrução, no entanto que a maior parte do seu movimento está relacionada a outras coisas que não a reconstrução, mais cirurgias de mama, também tem a segurança de terem vamos supor, alguma cirurgia que desviou um pouquinho, a cicatriz ficou um pouquinho irregular, ficou com um formato que não é o ideal. Naqueles começo, 2, 3, 4, 6 meses iniciais, muitas vezes o médico fica assim, poxa, será que vai ficar bom? E a paciente fica angustiada, e você fica angustiado, o médico fica angustiado. Então, você ter essa segurança de, olha, isso aí nem liga, a hora que tiver com 1 ano a gente corrige. Isso emocionalmente traz uma tranquilidade, assim, você passa uma tranquilidade para sua paciente de mama. Inclusive, você pode usar esse argumento antes de fazer a primeira cirurgia nela, né? Às vezes, quando eu vejo paciente que vai operar mama, eu falo para elas, olha, faz a cirurgia, caso fique irregular, você pode ficar tranquila que 1 ano depois vai corrigir essa irregularidade. E mesmo que não fique irregular, você pode dar isso como um bônus para as pacientes, corrigir a cicatriz, tirar as marcas da cicatriz, deixá-las menos aparentes, porque a gente identifica muito bem uma cicatriz por ela ser linear. Então, você tratando essa cicatriz, tirando, quebrando um pouco essa linearidade, ela já deixa de ser identificada, entendeu? E o benefício de ser um procedimento ambulatorial, ou seja, você perder essa necessidade de ir para um hospital com a paciente, poder resolver todas essas questões dentro do seu consultório, você oferecer esse procedimento para a paciente dentro do consultório. E assim, é como dentro da cirurgia plástica. Quando você sabe construir do nada, não tem nada, tá um liso, você vai lá e constrói uma areola. Calcule se você só precisa corrigir uma que tá irregular, entendeu? Uma vez dominado, mexer na máquina de tatuagem, mexer com o pigmento, saber ter o material disponível lá, você pode abrir o seu horizonte e você pode pensar várias formas de resolver vários problemas que às vezes você não pensa nessa possibilidade para resolver, tá? Extravasa um pouquinho daquela coisa igual da cosmetria. Antigamente, muitos anos atrás, quando você pensava assim, puxa, fez uma cirurgia plástica, alguma coisa do resultado não ficou 100%, você só pensava formas cirúrgicas de resolver isso. E hoje em dia, você já pensa formas clínicas de resolver isso, ou com físio, ou com preenchedor, ou com toxina botulínica, ou com, sei lá, fio de sustentação, ou com tatuagem, né? Você pode usar a técnica da luz e da sombra, né? Eu já tive uma paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia nasal, e aí fez uma cicatriz nasal e dava aquela sensação de que o nariz estava plano, perdeu esse sombreado aqui,
né? O que a gente fez? Fez a pigmentação da cicatriz dela, mas não da mesma cor que a pele. Fez uma pigmentação mais escura para simular essa concavidade e ter um aspecto natural. Porque às vezes esse conhecimento de luz e sombra faz toda a diferença. Você poder sombrear uma cicatriz, não só quebrar, mas também sombrear, faz toda uma diferença no resultado cirúrgico. É uma forma de você trazer luz e sombra, né, para o procedimento cirúrgico. Você tem como fazer, mas colocar volume com preenchedor, colocar toxina botulínica, e vai ter uma forma de trabalhar cores. E antes de você ter isso no seu arsenal, você às vezes não considera essa possibilidade como uma forma de resolver alguns problemas. Mas uma vez que você tem essa possibilidade, de repente você descobre uma série de situações que aquilo vai resolver o seu problema. E quanto às areolas, quantas pacientes eu já não peguei de cirurgia estética ou de reconstrução que passaram anos sofrendo por causa da areola, anos sofrendo por causa dessa assimetria, irregularidade de contorno, ou então ausência de areola. Aí ela vem, uma hora depois o problema dela está resolvido. Ela chega a primeira vez no consultório: oi, tudo bem, tal, qual que é o seu problema? Ah, minha areola. Você olha e fala: nossa, sério que você tá sofrendo há tanto tempo por uma coisa tão simples de resolver? Tão simples. Aplica o anestésico, espera meia horinha e faz o procedimento em meia hora. Eu que já faço há muitos anos que estou acostumada, demora 20 minutos, dependendo do procedimento. Mas se você ainda tem no começo, mais da curva, você vai fazer o mesmo procedimento, mas pode ser que demore mais ou menos, sei lá, uma hora e pouco. Entendeu? Mas resolve no mesmo dia. A pessoa chega, tá no ponto de fazer, ou seja, já tem o tempo necessário desde o último procedimento, vai resolver, resolve à noite. Porque eu já tive de paciente que o marido às vezes via que ela sofria, mas tinha uma paciente que ela sofria com aquela ausência da areola, né? Ela teve uma cirurgia que teve uma questão na cirurgia dela, e aí ela acabou perdendo a areola, era estética, né? E ela sofria com aquilo, mas ela tinha um certo bloqueio. E aí ela chegou na minha clínica e o marido não falou pra ela que ia trazer ela pra isso. Falou: eu marquei uma coisa lá pra você e tal. Quando ela chegou lá, que ela entrou na minha sala, ela olhou pro marido e falou: então, eu vim aqui porque ela é a médica que mexe com essa parte de tatuagem. Aí ela ficou meio chocada, mas ao mesmo tempo feliz. Passou, olhei e falei: nossa, o seu caso com certeza vai resolver. Aí ela passou anestésico, a gente fez, ou seja, uma coisa que ela não estava nem esperando. Ela foi dormir com problema, acordou com problema, e à noite aquilo já estava resolvido. Tem um tempo de cicatrização? É claro que tem um tempo de cicatrização, né? Mas você já tem a perspectiva da melhora. Pode ser que precise de retoque? Pode ser, mas pode ser que não também. Tem paciente que responde super bem com o primeiro procedimento. Então, assim, eu acho, olha, não é porque sou eu que faço, mas assim, eu acho que qualquer cirurgião que tiver esse procedimento dentro do seu arsenal vai abrir um leque de possibilidades quando for resolver os problemas das suas pacientes ou das pacientes de colegas, entendeu? É uma coisa que não subtrai você ter essa ferramenta. Abre mais uma ferramenta para resolver alguns problemas dentro da própria clínica. Abre uma ferramenta de um procedimento ambulatorial que você pode fazer dentro da sua clínica. Você não precisa sair da sua clínica para fazer. Então, eu não sei, eu sou suspeita para falar, porque para mim resolve muitos problemas, muitas cicatrizes, muitas irregularidades, e a segurança que você tem na argumentação de falar assim: essa cicatriz não tá ficando regular, isso aí nem me preocupa, porque daqui a um ano a gente resolve. Nossa, isso daí deixa assim, não tem problema. Só não ficar hipertrófica, queloidiana, ou então escura, ficando clara, irregular, ou então menor, a gente aumenta, a gente deixa redondinha, a gente deixa com os limites imprecisos para disfarçar a cicatriz, recorrige também a coluna, aquela cicatriz da coluna, corrige a cicatriz do sulco, deixa tudo bonitinho. Então, eu acho uma judiação a paciente que fica sofrendo com uma forma tão simples
de resolver.